Boa tarde, vamos aqui de retorno à nossa live semanal, agradecendo, aqueles que têm feito piques e colaborado, com qualquer valor com este trabalho, já que isso representa uma valorização de um trabalho intelectual que objetiva esclarecimento. Hoje estamos com o tema Somos Livres, e a questão da liberdade é uma questão sempre muito pensada, na humanidade. Os filósofos da antiga Grécia, historiadores e os filósofos modernos, também teólogos, pensaram, escreveram sobre a questão da liberdade. Para nós iniciarmos o não o nosso pensamento, mas a nossa reflexão acerca desse assunto, nós vamos trazer pensamentos de alguns autores da Idade Média, da modernidade e também do contemporâneo, no início do século XX, por exemplo. A liberdade ao longo da história é uma conquista do espírito humano. Espírito aí não com uma conotação religiosa em relação à alma imortal. Espírito enquanto consciência, A autopercepção que o eu, o ser humano, tem dele mesmo. Autores diversos estudaram a questão da liberdade. E um desses autores foi Lutero, teólogo e filósofo, que em 1517 inicia então todo o seu trajeto para a chamada Reforma Protestante. E no seu livro A Liberdade Escrava, ele afirma o seguinte: quem tem liberdade é Deus, e a liberdade de Deus é tão absoluta que quando Deus fala, ele cria. É interessante nós observarmos aqui que Lutero, enquanto um teólogo, ele vai colocar que o ser humano não tem essa liberdade absoluta. O espírito humano não tem essa liberdade absoluta. Por que não tem essa liberdade absoluta? Por conta da ideia teológica do pecado original, de que o homem, ao cair, e Adão caindo, e como pai de todos os outros homens da espécie humana, homens e mulheres, transfere essa culpa, essa mancha, esse pecado original para toda a sua geração. Logo, esse pecado original leva o ser humano a ter essa natureza pecaminosa na visão de Lutero. Então ele vai dizer que a liberdade absoluta só Deus pode ter, porque Deus, ao falar, é criador.
por que ele fala isso? Quando Deus fala, ele cria. Porque ele não está falando aqui de palavra, não está falando de som saído de cordas vocais. Ele está falando do logos, né? A palavra grega que significa discurso, traduzida no Evangelho segundo João também como verbo, né? E verbo dá ideia de ação. Então, o pensar de Deus é criador. E por ser criador, por isso Lutero diz, quando ele fala, ele cria. Tanto é que no livro Gênesis está: faça-se a luz, e a luz foi feita. É um movimento, designando ali um movimento de um pensamento que, pelo simples fato de pensar, cria, gera coisas. Essa é a ideia que Lutero vai nos transmitir, e estou falando aqui de forma bem resumida, em relação à questão da liberdade. Immanuel Kant, filósofo moderno, ele vai dizer o seguinte: age de tal maneira como se sua ação devesse servir de norma para toda a humanidade. A ação de cada indivíduo, de cada democrata, tem que ter tal natureza que, para servir de norma, que possa servir de norma para todos os outros. Kant, ele fala de uma moral autônoma e de uma moral heterônoma. A moral heterônoma é aquela que é aceita passivamente. Alguém nos diz o que fazer, seja a igreja, seja o rei, seja um líder político, e passivamente aquilo é por nós aceito. Já a moral autônoma é aquela que vem da questão do nosso eu cognoscente, do nosso eu que conhece. E é uma ação vinda de uma consciência moral. Mas nossa, ninguém está nos dizendo para fazermos isto ou aquilo. E caso nós não façamos algo porque estamos com medo de sermos presos, de irmos para a cadeia, por exemplo, essa não é uma consciência moral para Kant. Essa é uma defesa que nós estamos a fazer em relação ao fato de nós buscarmos e, claro, querermos ser livres. Mas, na verdade, para Kant, se eu não faço algo porque eu tenho medo de punição, eu não tenho essa consciência moral. Então, essa moral, segundo Kant, não está em mim, pensando conforme ele coloca. Logo, eu deixo de fazer alguma coisa, aí, não porque eu estou livre para escolher, mas porque há uma legislação que vai me punir. E por isso eu não faço. Para Kant, quando agimos assim, não há moral em nós. E usando uma linguagem psicanalítica, nós estamos assim sendo reprimidos.
em nossa liberdade. Agora, quando nós temos uma moral autônoma, nós vamos fazer algo que a nossa ação deve servir de norma para todos, né? Sem distinção. E aquilo, como é uma moral, se torna uma moral universal, uma moral autônoma, se serve de norma para todos, é uma norma universal. E essa norma, segundo Kant, é da ordem da razão. E uma das questões que fica aí nesse pensamento do Kant é a questão, dentro do campo da metafísica, na filosofia, a questão da liberdade. É o que ele está a pensar. Um outro autor, que ultimamente tenho feito leituras e estudos dele com maior frequência, é o Jean-Paul Sartre. Neste livro, O Existencialismo é um Humanismo, de 1946, essa que é a edição de bolso da editora Vozes. Ele diz assim, a página 24. Dostoiévski escreve, ou melhor, Dostoiévski escrevera: se Deus não existisse, tudo seria permitido. É esse o ponto de partida do existencialismo. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Conseguintemente, o homem encontra-se desamparado, pois não encontra nem dentro nem fora de si mesmo uma possibilidade de agarrar-se a algo. Sobretudo, ele não tem mais escusas. Se com efeito a existência precede a essência, nunca se poderá recorrer a uma natureza humana dada e definida para explicar alguma coisa. Dizendo de outro modo, não existe determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontraremos à nossa disposição valores ou ordens que legitimem nosso comportamento. Assim, nem atrás de nós, nem à nossa frente, ou no domínio luminoso dos valores, dispomos de justificativas ou escusas. Nós estamos sós, sem escusas. É o que exprimirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, pois ele não se criou a si mesmo, e por outro lado, contudo, é livre, já que, uma vez lançado no mundo, é o responsável por tudo o que faz. Esse pequeno trecho desse discurso do Sartre, neste livro, O Existencialismo é um Humanismo, ele traz reflexões morais, traz reflexões também no campo de uma metafísica, já que, e mesmo no campo teológico, já que ele diz, né, escrever a Dostoiévski, não me lembro agora se isso está na obra de Dostoiévski, Os Demônios, ou se está na obra Ana Karenina, ou também na obra Crime e Castigo. Sinceramente não me recordo. É um escritor russo do qual eu gosto muito desde a adolescência. Eu li Dostoiévski, leio, né? Ultimamente não estou a ler, né? E alguma obra de Dostoiévski, mas gosto muito. Um escritor russo que traz muitas reflexões, muitos questionamentos a respeito da nossa vida, né, de seres humanos.
E ele diz, né, Dostoiévski escrevera: se Deus não existisse, tudo seria permitido. E ele diz que esse é o ponto de partida do existencialismo, porque realmente tudo é permitido se Deus não existe, porque Deus não existindo, onde então a necessidade de igrejas, de religiões, para dizerem a nós o que fazer? E se tudo é permitido, então não há pecado. Então nada é errado. Eu posso liberar todos os meus instintos à vontade. Sendo que o Sartre ele vai avançar colocando que a nossa decisão, quando nós fazemos decisões, quando nós decidimos, quando nós fazemos uma escolha, e essa é a angústia que o existencialismo coloca, nós não afetamos só a nós, mas afetamos a todos que estão ao nosso redor. Assim nós afetamos a humanidade. E essa angústia que o Sartre coloca, ele coloca por conta dessa questão, dessa liberdade. Que ele vai dizer que se não há uma natureza humana dada, porque segundo Sartre, a existência precede a essência, para Sartre não há uma natureza humana dada porque não há uma definição. Desde que a existência precede a essência, não há uma essência anterior à existência para ele. É justamente no decorrer da existência, a partir do momento que nós vamos escolher nossos caminhos, tomar nossas decisões, ter as nossas posturas diante da vida, é que a nossa essência irá se formatar, irá se fazer. E aí nós vamos ter a cada indivíduo com a sua natureza em um sentido metafísico. Cada um, então, com a sua essência construída dentro do seu processo do existir. E o Sartre, ele também colocará que dessa forma, então, não há determinismo. Não estamos determinados. Não há, digamos, uma teleologia, um objetivo final para o ser humano. E isto porque, segundo Sartre, o homem é livre. O homem é liberdade. Diferente de Lutero, para Sartre, nós não vivemos em uma liberdade escrava. Porque não há Deus para nos dizer o que fazer ou não. Não há representante de Deus para dizer a nós isso. Isso caberá a nós. E o Sartre viveu isso, particularmente em seu relacionamento com Simone de Beauvoir, onde eles entraram em um acordo e o relacionamento deles era um relacionamento aberto. Isso pode ser visto no filme Os Amantes do Café Flor, que no YouTube se acha com facilidade ao filme completo. Recomendo para que se tenha então a percepção, uma visão mais clara, né, de como o
Sartre vivenciou essa questão da liberdade, do tomar decisões, e como que isso torna a vida dele e de Beauvoir também nós poderíamos dizer assim, bagunçada diante dos valores que, né, nós fomos ensinados e temos, né, em nossa sociedade. Mas é interessante falarmos isso porque muitas vezes acusamos, né, os filósofos, os pensadores, de não agir conforme eles colocarem em seus livros, em suas obras, né? E no Sartre não se separa, né, muito essa questão do autor da obra. Particularmente, vejo deste modo, porque ele pratica exatamente essa questão de que o homem, segundo ele, está condenado a ser livre. É uma expressão forte, né? Ele diz assim: por outro lado, se Deus não existe, não encontraremos à nossa disposição valores ou ordens que legitimem nosso comportamento. Assim, nem atrás de nós, nem à nossa frente, ou no domínio luminoso dos valores, dispomos de justificativas ou escusas. Nós estamos sós, sem escusas. É o que exprimirei dizendo que o homem está condenado a ser livre, né? Porque para ele, o homem não se criou a si mesmo e o homem foi jogado na vida. Nós fomos jogados na vida, estamos lançados no mundo, somos responsáveis por tudo que fazemos, né? Nós estamos abandonados no mundo. E a única possibilidade que ele vai ver é de que nós estamos nessa condenação da liberdade. Por que ele usa essa palavra condenação? Porque isso gera angústia, né? Isso gera angústia do ter de tomar decisões, do ter que agir desta ou daquela forma, do seguir ou não valores que foram colocados por nossas famílias para nós, valores que foram colocados pelas igrejas, pelas religiões mais diversas para nós, por seguirmos legislação, por termos então de fazer simplesmente algo porque o outro me percebe. Em seu escrito Entre Quatro Paredes, né, ele vai colocar aquela sua expressão, né, famosa e que muitas vezes é usada de forma descontextualizada: o inferno são os outros, né? O inferno são os outros porque o outro é castrador. E o outro é castrador no sentido de que no momento em que o outro me vê, eu sou reconhecido. No momento em que o outro me vê, não é que eu não tenha existência, mas eu passo a ser reconhecido e também a reconhecer. Quando eu olho outra pessoa, eu reconheço um ser humano. E o outro assim me reconhece. E aí as minhas ações, elas são observáveis. E é nesse sentido que o outro é castrador. Porque nem tudo eu vou fazer
enquanto o outro estiver me observando. E nem tudo o outro vai fazer enquanto eu estiver observando. Aí ele usa essa expressão em seu escrito entre quatro paredes. O inferno são os outros. E o outro é castrador porque eu não posso agir de acordo com tudo que eu penso. Eu não posso fazer tudo o que quero. Porque eu tenho olhares que julgam, que condenam, que estão observando. Assim como eu também tenho um olhar que julga, que condena, que estou observando. E nós temos então, nessa questão, colocando, saindo do campo de uma liberdade individual e já falando, né, em relação a essa questão do eu ser reconhecido pelo outro e eu reconhecer o outro, que o Sartre traz, né, principalmente em sua monumental obra O Ser e o Nada, nós podemos pensar aqui em relação à sociedade e à questão do trabalho. Já que o trabalho ele está diante de nós. Se nós formos para a chamada era pré-histórica, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver clãs, né, comunidades, onde as pessoas agiam tendo de trabalhar. E qual era o trabalho? A mãe cuidar da prole, o pai sair para caçar, ensinar os filhos machos a caçarem, a mãe ensinar as filhas, as fêmeas, a cuidarem da prole, a realizarem atividades para manter aquela estrutura e todos protegendo o seu território. O trabalho estava ali presente. Poderíamos perguntar: será o trabalho uma lei da natureza? Penso que poderíamos afirmar neste contexto que sim. Agora, o trabalho remunerado, ele é uma lei da natureza ou ele é uma invenção da sociedade? Aí, penso que nós podemos afirmar, nesse contexto, que ele é uma invenção. Não é uma lei natural. E aí, em um dos estudos sobre aspectos de psicologia transpessoal, eu escrevi assim certa vez: o trabalho traz desenvolvimento à sociedade. No século XXI em que estamos, há muitas considerações feitas e se fazendo em torno do trabalho. A formatação da sociedade é outra e os avanços da tecnologia, da informação e da comunicação favorecem rapidez bem como fluidez ao trabalho. Por outro lado, o sistema capitalista nos obriga a produzir sempre. E isso tem levado a que muitas pessoas estejam passando pelo transtorno de burnout, isto é, a exaustão física e mental. Então pergunto: como deverá ser a jornada de trabalho para o futuro que já chegou? Nós temos
aí, né, fazer considerações. Porque isso aqui é um parágrafo apenas. E isso dá para nós escrevermos um texto maior, um artigo científico, mesmo desenvolvermos até um livro. Porque o trabalho, né, tem tido várias considerações no século XXI que são feitas e vem se fazendo. E uma delas é toda essa mudança na formatação da sociedade através da tecnologia da informação e da comunicação, porque antigamente, lembro-me muito bem que tendo um telefone fixo em casa, né, um pai chegava a casa do seu trabalho e ele descansava, ficava com a família, de repente sentado numa sala de estar, assistindo a uma TV, a esposa não raramente já com uma janta pronta, tendo posto à mesa, e dificilmente se recebia uma ligação do patrão ou de um diretor da empresa em que se trabalhava no horário fora de seu expediente de trabalho. Isso acontecia, mas era algo raro de acontecer. Quando havia alguma dificuldade que era premente resolver, né, e ter essa comunicação. Hoje não. Com o avanço da internet, a web 1.0, com a informação, e depois, hoje, na web 2.0, com a questão da interação a partir das redes sociais. Dificilmente não se tem um dia que um trabalhador ou uma trabalhadora não vai dizer que, seja no grupo de trabalho no WhatsApp, não recebeu lá algumas informações e acabou interagindo em relação àquela ou aquelas questões. Dificilmente um trabalhador ou uma trabalhadora não coloca que o CEO, a CEO de uma empresa, um coordenador, uma coordenadora, se não todos os dias, mas algumas vezes na semana, fora de seu dia ou de seu horário de trabalho, não pontuou algumas questões. Então nós mudamos realmente a forma de trabalho, como se a jornada de trabalho ela fosse, na verdade, uma fantasia, o sentido de se ter tais horas de trabalho no ambiente de trabalho e ao sair dele não estar trabalhando. Se está trabalhando a todo tempo. Essa é a realidade. E isso, apesar de essas tecnologias favorecerem uma rapidez e uma fluidez no trabalho, não se deixa de trazer um cansaço. Porque não só pelas comunicações de colegas de trabalho, de patrões, de coordenadoras, mas também porque o sistema capitalista e com as questões da imagem,
nas redes hoje, e com essa web 2.0 de interações, nos move a quê? Nos move a que nós estejamos a todo tempo produzindo. E produzindo o quê? Produzindo conteúdos. E quais são esses conteúdos? Temos essa live aqui, por exemplo. Nesse momento, tantas outras milhares de lives estão acontecendo sobre os mais diversos assuntos, os mais diversos aspectos. Escritas de textos, discussões de pontos de vista, stories no Facebook, no Instagram, status no WhatsApp. Exemplo, eu costumo todos os dias de manhã ter uma lista de transmissão no WhatsApp e envio uma reflexão. Dias em que eu demorei, pois eu acordo cedo, 5, 5 e meia da manhã, alguns raros dias eu durmo até tarde. Geralmente tem essa rotina de despertar cedo, também dormindo cedo, né? E o que acontece? Dizem que atrasei, né, em mandar, porque estava ocupado em tarefas outras. Algumas pessoas me enviaram mensagens. Eu fui ver assim que eu ia enviar as reflexões, né? E me enviaram mensagem dizendo assim: estou preocupada com você. Você sempre envia a reflexão cedo. E já são 9 horas e nada. É interessante que você tenha a preocupação com o outro, mas também tem aquela questão que não deixa de ser, ainda que não seja algo consciente, aquela cobrança, né? Se você não está bem, está tudo bem, mas se você está bem, por que você demorou, né, a enviar a reflexão? Então, nós vivemos nesse contexto. Isso traz cansaço, né? Até a pesquisa dizendo cansaço no sentido de estar sempre produzindo, de estar sempre colocando, né, as questões de produção de conteúdo. E há pesquisas falando que, por exemplo, quando nós assistimos a um filme nas plataformas de streaming, maratonamos séries, isso também gera uma exaustão. E a gente pensa, olha, isso parece ser contraditório, porque isso não é uma higiene mental para a pessoa? Assistir a um filme, assistir a uma série? Sim, é uma higiene mental. Só que existe um fator seguinte. Olha, se nós, ao assistirmos a um filme, ao maratonarmos uma série, e não termos a possibilidade de estarmos a falar com alguém sobre aquela série assistida, sobre aquele filme assistido, não comentarmos, isso gera tensão, isso gera estresse. E por quê? Porque é uma necessidade que nós temos de comunicarmos sobre o que assistimos, sobre os aspectos psicológicos, filosóficos, históricos, jornalísticos, do que gerou em nós de impacto, do que gerou em nós de percepções, de reflexões, a assistência a um filme ou a uma série. Então, se nós não nos comunicarmos em relação a isso, não tivermos oportunidade para isso,
nós nos estressamos, nós ficamos tensos. E também precisamos selecionar, gerir bem nosso tempo, selecionar o que estamos assistindo e a quantidade do que estamos assistindo, porque o ver por ver também nos deixa tensos. Hoje eu estava cedo falando com a minha esposa. Você sabe quantos filmes e séries nós vimos este ano? Eu fiz igual adolescente, fui anotar, né? Mas anotando, sem ter aquele objetivo, aquela pressa. Temos que assistir tantos filmes, tantas séries. Mas devagar, em casa, final de semana, período de verão, janeiro, fevereiro, março, os finais de semana em que nós tanto fomos à praia, quanto na praia assistimos alguma coisa, quanto ficamos em casa. E falei para ela, olha, se a gente estivesse querendo chegar a um ponto, né, um objetivo de assistir a 100 filmes e séries, 100, nós já ultrapassamos esse número. Mas isso veio acontecendo naturalmente. E não há tensão em relação a isso, por quê? Porque mesmo que ela não assista alguma série que eu assisti, ou um filme que eu assisti, porque eu gosto de determinados estilos e ela não, né? E quando os estilos combinam, a maioria combinam, né? Isso é bom, nós assistimos juntos. E agradavelmente ficamos ali. Depois comentando, ou até paramos às vezes, né? Damos uma pausa, olha, nesse ponto, essa questão aí é psicanalítica, isso, e a gente começa a falar a respeito. Então não gera tensão para nós. Isso é muito importante. Quando dentro de casa nós podemos estar a nos comunicarmos a respeito daquilo que assistimos, seja separados, seja juntos. Quantas vezes estamos também a ler um livro, eu estou a ler um livro, ela está a ler um outro livro, passe uma leitura e comenta-se, diz, olha, que interessante isso. Muitas vezes eu estou lendo e digo, que interessante que esse filósofo diz, que interessante que o Freud diz aqui, né, trecho de determinada obra. Que fantástico é isso. Então isso faz com que a gente não tenha atenção. Agora, quanto à pergunta, como deverá ser a jornada de trabalho para o futuro que já chegou, alguns pensadores, como o sociólogo italiano Domenico De Masi, em relação, quando ele estuda sobre o futuro do trabalho, ele diz que o ideal é que se tenha uma jornada de trabalho de 4 horas. Para quê? Para que se tenha, então, tempo para lazer, para a família e, segundo a visão dele, para um ócio criativo, em que se estará sem fazer nada mesmo, num ócio, mas de repente, a partir desse processo de se estar no ócio, venha-se ideias, se crie, se produza. Eu particularmente tenho um contraponto a essa expressão, né? Ócio criativo. Até que ponto o ócio seria criativo ou essa expressão seria também uma forma escondida
de se falar que é um ócio produtivo, né, dentro do sistema do capital aí humano, né, para produzir, um capital intelectual. Se esse ócio estaria sendo colocado, mas por trás há uma cobrança. Porque se um empresário fala assim, olha, você tem 4 horas aqui para trabalhar na empresa, mas ó, eu vou deixar você livre, mas preciso que você livre, você, se for um analista de sistemas, um programador, por exemplo, preciso que você pense aí em um programa, uma coisa que está muito em voga, né? Você possa fazer um programa para um novo jogo, criar um novo jogo. Ele deixa a pessoa num tempo livre, mas dentro de um mês, no máximo 2 meses, vai estar cobrando. Onde o programa? Onde esse software, né, do jogo que eu pedi? Há uma cobrança. Então, eu vejo que há esse contraponto também. A não ser quando é o ócio criativo, né, em si. Talvez o Domênico De Masi queira falar sobre isso, que eu vou dizer agora. Seja um ócio criativo no sentido de realmente a pessoa está no ócio, né, tá no seu momento de descanso, fora do seu experiência de trabalho, e venham inspirações e a partir dali então venham as produções, sem nenhum tipo de cobrança, deixando a pessoa totalmente livre, totalmente à vontade. Dá a entender que isso possa ser um tanto utópico, né? Mas são questões para nós estarmos aqui refletindo, para nós deixarmos mesmo essa dúvida, essas perguntas, para que vocês também possam ampliar, né, nas reflexões, nas ideias daquilo que sabem. E uma outra coisa que está mudando e vai formatar, né, nossa sociedade, segundo as previsões para daqui a uns 4 anos, é o Web 3.0, que é a era da imersão, né? Principalmente no chamado metaverso, onde eu estou aqui fazendo essa live, que muitos assistirão depois, e a gente poderia, né, estando com o acesso à rede, tendo o capacete que tem a empresa Oculus, né, que o Mark Zuckerberg comprou, nós estarmos interagindo em um ambiente virtual, cada um com seu avatar, né, então cada um ali com a representação virtual de si mesmo, né, eu como eu, minha esposa como ela, e todos no mesmo ambiente interagindo, dando então toda a sensação de nós estarmos no virtual, mas aquilo, claro, ele é real também, porque nesse momento nós estamos numa realidade virtual, mas fazendo algo que é real, interagindo de forma reflexiva, né? Trazendo reflexões. E isso vem trazendo, vai trazer nova formatação à sociedade. Consequências disso, não falo por hora, porque preciso estudar mais, né, a esse respeito, quanto a esse sentido. Mas é uma formatação nova que vai se fazer, vem se fazendo, né? Já há pessoas comprando terrenos virtuais a $100 mil a partir das criptomoedas, né? Que é a moeda
no metaverso, é o dinheiro lá, bem como mulheres com seus avatares comprando, por exemplo, bolsas Louis Vuitton e outras marcas por 90, 94 mil dólares. Isso já é uma realidade. Não está na nossa realidade, mas já é uma realidade entre os que hoje, com maior potencial financeiro, estão com acesso, a essa Web 3.0, a essa era da imersão. Então as previsões falam de 4, 5 anos no máximo, 4 anos, porque já está acontecendo. E aí a gente pensa, como será o trabalho então, nessa era da imersão? Notícias no Brasil já falam que equipes médicas fizeram cirurgia no metaverso, na realidade ampliada. Isso vai mudar muita coisa. E aí a resposta para essa questão, como deverá ser a jornada de trabalho para o futuro que já chegou? Temos que aguardar. E aguardando, estudando o que economistas, sociólogos, psicólogos, psicanalistas trarão a esse respeito. E estudiosos da história, da antropologia, enfim, nas mais diversas áreas, da biologia, falarão para nós. E aí entra a questão da liberdade. Qual a liberdade nós temos em relação a essa sociedade formatada nessas tecnologias da informação? Qual liberdade nós temos? Qual o nosso poder de decisão? Até que ponto nosso poder de decisão é influenciado pelos algoritmos? Onde muitas vezes basta nós falarmos sobre um produto próximo aos nossos celulares, daqui a pouco surgem muitas propagandas sobre o produto que falamos. E se nós pesquisamos, então surgem mais propagandas. E até que ponto isso influencia nosso poder de decisão? O escritor e historiador israelense Yuval Noah Harari, que mora na Inglaterra, em Oxford, ele diz que nós, parece, podemos ir perdendo determinadas questões nesse poder de decisão. Porque, por exemplo, quando os carros autônomos estiverem nas ruas e nós estivermos dentro de um carro autônomo, como aquela inteligência artificial que está ali no carro está programada para as mais diversas situações e avaliando as questões de clima, de trânsito, de passagem, é ela que vai decidir que caminho tomar. E nós? Não teremos mais a direção do carro. Esse é um dos exemplos que ele dá. São questões que vêm confrontar com essa questão da liberdade que nós estamos falando aqui. Somos livres? Podemos dar uma resposta definitiva para isso? Conversando com a minha esposa ontem, ela colocou algo em um nível metafísico bem interessante. Na medida em que nós nos percebermos seres de consciência, ou como
possam querer alguns seres espirituais, aí nós poderemos transcender numa transcendência que vai fazer com que, avançando em um senso moral, em uma consciência moral, nós nos coloquemos livres, mesmo que obedecendo a leis, porque essa obediência não será para nós uma coação, porque moralmente nós seremos essa consciência moral. Então a legislação que diz não faça isso não vai nos afetar, porque nós obedecemos, porque nós já fazemos isso naturalmente. E ela falou, é assim que eu entendo que o ser possa ser livre. É uma questão metafísica, é uma questão transpessoal, né? São estudos mais aprofundados que se tem, né? Principalmente sobre essa palavra consciência, né? Afinal, onde está a consciência? Ela é fisiológica, é um processo biológico, neurológico, ou ela é para além disso, ela transcende, né? Ela está num campo metafísico e não num campo físico. Ficam essas nossas reflexões para hoje. Na próxima semana estaremos realizando nossa próxima live. Nossa gratidão. Tenham todos uma boa noite neste domingo e um bom início de semana.